E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula vai tratar sobre concordância verbal. Mas você sabe o que é a concordância verbal? Vamos lá. Concordância é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, numeral, pronome e igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. O que isso quer dizer de forma simples? Quer dizer que quando você coloca o sujeito que vai praticar a ação, o verbo tem que concordar com ele. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. E assim sucessivamente. Se ele tiver só for uma pessoa praticando, o verbo tem que ser voltado para uma pessoa apenas. Em outras palavras, a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vamos para o exemplo. Temos o seguinte exemplo. 2 aviões sobrevoaram a cidade. Percebam que eu tenho aviões ali no plural. Significa dizer que o verbo também precisa. Ou seja, esse verbo ele apresenta no plural, concordando com o sujeito. Outro exemplo. As suas 3 amigas francesas nos visitarão em dezembro. Percebam o sujeito e o verbo. Nós temos aí o sujeito de vermelho e, consequentemente, o complemento da frase. Vamos analisar parte por parte. Primeira parte, o as. O que é o as? Ele é um artigo feminino no plural. Temos o suas. O que é o suas? É um pronome que também está no plural e é feminino. E nós também temos o 3, que é um numeral que também está no plural. Significa dizer que a frase precisa ter toda essa harmonia. E a palavra amigas, consequentemente, é o substantivo feminino no plural. E aí a gente vai perceber que nós temos, além disso tudo, o adjetivo que vai concordar com toda essa estrutura da frase, tá? A concordância verbal, ou seja, a concordância, ela pode ser de 2 formas. Primeiro, a nominal, que é essa que a gente não está tratando na aula de hoje, e a concordância verbal. O que é essa concordância verbal? É quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, ou seja, na relação da concordância verbal, o sujeito, ou seja, o verbo, vai ter que concordar com o sujeito. Vamos para o exemplo. A orquestra tocou uma valsa longa. Nós temos a orquestra. O que é a palavra? O que ela está fazendo sentido nessa frase? A orquestra ela é um sujeito na terceira pessoa do singular. Se você não lembra o que é a terceira pessoa do singular, é simples. Lembra daquela aulinha que vocês tiveram que tinha o eu, tu, ele? Nós temos o primeiro eu, o segundo tu e o terceiro ele. Então, essas são as 3 do singular. Então, aí nós temos o sujeito na terceira pessoa do singular. O tocou é o quê? É o verbo que tem que concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do singular. Nós também temos outros exemplos de concordância verbal. Primeiro, que é de acordo com o sujeito simples. Em regra geral, o verbo ele concordará com o sujeito em número, ou seja, singular ou plural, e em pessoa, seja na primeira, na segunda ou na terceira, mesmo que este esteja deslocado. O que isso quer dizer? Se ele estiver deslocado, significa que não tem uma ordem certa. Ele pode vir no começo, no meio e no fim. Mas ele vai sempre precisar concordar com o sujeito da frase. Vamos para o exemplo. Primeiro exemplo. Nós nunca gostamos de você. Aí vocês percebam em vermelho que nós temos as palavras nós e gostamos. O nós é o sujeito na primeira pessoa do plural. E o gostamos é o verbo na primeira pessoa do plural. Só para fortalecer essa ideia de que esse verbo gostamos tem que concordar com o sujeito. Exemplo 2. Sumia na multidão a única filha do Guilherme. Perceba que nós temos de novo 2 palavrinhas em destaque, o sumia e o filha. O sumia é o verbo na terceira pessoa do singular e a filha é o sujeito na terceira pessoa do singular, o ela. Percebam que não tem uma lógica e uma ordem certa para que esse sujeito apareça e que o verbo também apareça, tá? É importante entender que a concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito da frase. Não importa a posição do verbo, a concordância é sempre feita com o núcleo dele. Outro tipo de concordância do verbo com o sujeito composto. É quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo. Este ficará no plural. Vamos para o exemplo para que vocês possam entender melhor. Exemplo. A moto e o carro quebraram na estrada de barro. Perceba que nós temos em destaque os sujeitos, a moto e o carro, e logo após o verbo. Aí vocês podem perceber que nós temos um sujeito composto, que vem antes do verbo, que é a moto e o carro, e nós temos o verbo também no plural, concordando. Não dá para ser a moto e o carro quebrou na estrada de barro,
Porque a gente não tem só um sujeito, a gente tem dois sujeitos. 2. Quando o sujeito composto ele estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo, ou ficará no plural. Exemplo. Foi ao circo o neto, a tia e o primo. O foi e o neto e a tia e o primo estão de destaque. O foi é o verbo, que está na terceira pessoa do singular, concordando com o neto. E aí nós temos o sujeito composto depois do verbo. Diferentemente do anterior, significa dizer que o verbo ele já não está depois do sujeito, ele está antes do sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o sujeito estiver depois desse verbo, ele vai concordar com o mais próximo. Percebam aí que o foi ele vai concordar com o neto, que é o primeiro da relação dos sujeitos que está ali, certo? Outro exemplo. Foram ao circo o neto, a tia e o primo. Aí nós temos o verbo foram, que também está na terceira pessoa do plural, e nós temos o sujeito composto depois do verbo. Percebam que a frase ela tem várias formas de você fazer. Primeiro, o foi, na terceira pessoa do singular, lá no primeiro exemplo, e o foram na terceira pessoa do plural. Tá? Então, vocês têm essas duas possibilidades. Quando o sujeito é composto, esse verbo vinha antes do sujeito. Terceira hipótese. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele vai ficar no plural. Se a primeira pessoa, que é o eu ou o nós, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, que é o nós. Exemplo. Você, seu primo e eu iremos ao baile. Aí aqui a gente tem um sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, que é o você, o seu primo e eu, são pessoas diferentes, gramaticalmente falando. E nós temos o verbo iremos, que o verbo está na primeira pessoa do plural, que é o nós. De acordo com essa regra, ele vai estar no plural, na primeira pessoa. Nós também temos outro modelo de concordância verbal, que é a concordância dos verbos impessoais. O que isso quer dizer? Que nós temos um exemplo do verbo haver. Esse verbo ele é impessoal quando é empregado no sentido de existir ou acontecer. Como a gente vai identificar isso? Para que vocês entendam. Vamos para o exemplo. Percebam aqui no exemplo que tem assim. Havia muitos jovens no auditório. Vocês podem questionar, professor, por que o verbo havia não está no plural, como está dizendo a regra? Vocês vão entender agora. O havia ele vai estar na terceira pessoa do singular. Já o sujeito, que ali achamos que era um sujeito, ele não é. Ele é um objeto direto. Tá? Então, assim, quando aparecer esse verbo haver, que ele é um verbo impessoal, na ideia de existir ou de acontecer, nós não teremos um sujeito, nós teremos um objeto direto. Tá? Então, é uma regra, uma exceção dessa regra da concordância verbal. O verbo haver como auxiliar de outro verbo. Quando esse mesmo verbo haver funcionar como auxiliar de outro verbo, ou seja, ele não vai ter papel de verbo, ele vai acompanhar o verbo da frase. Deve concordar normalmente com o sujeito. Exemplo, os cantores já haviam entrado quando o produtor chegou. Percebo que aí a gente já tem o sujeito, os cantores, mas antes do haviam a gente tem um verbo que é o já. Tá? Então, assim, o haviam já não é mais verbo e o já, ele é o verbo principal. Então, o haviam acaba sendo o auxiliar dele. Aí nós temos o sujeito em terceira pessoa do plural, nós temos o haviam, que é... O haviam não, o já, que é o verbo na terceira pessoa do plural, tá? E aí outro caso que nós temos é o verbo ser, indicando horas e distância. E aí é mais uma regra para que vocês possam compreender esse universo da concordância verbal. Quando indicar horas, distância e datas, o verbo ele vai concordar com o predicativo. Neste caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Vamos para o exemplo para que vocês possam entender. Primeira dúvida de vocês é, professor, mas o que é o predicativo? O predicativo é aquilo que está sobrando da frase, sabe? Aquilo que vai acompanhar o verbo da frase. Aí nós vamos ter dois exemplos. Primeiro exemplo é 1 hora e o segundo exemplo são 3 horas. Percebam que isso já é rotineiro de vocês, que quando eu tenho um indivíduo, está no singular. Quando eu tenho mais de um indivíduo, isso vai para o plural. Atenção! Nas indicações referentes ao dia do mês, o verbo admite duas construções. Diferentemente do horário, que você vai estar no singular ou no plural, quando eu vou tratar de dias e mês, ele vai me dar duas opções que são corretas, não é errado. A primeira opção, exemplo, hoje é dia 5 de setembro. Está correto. Ah, professor, mas o 5 não é mais de um? É, mas a gente está tratando de dia do mês. Outro exemplo, hoje são 5 de setembro.
Percebam que a gente tem a mesma construção da frase e só o verbo inicial diferente. Então ele vai deixar essa possibilidade de vocês aceitarem essas duas afirmações. Vamos para o exercitando, ver se vocês de fato entenderam a aula de hoje sobre concordância verbal. Vamos para a primeira pergunta, que diz assim, questão 1. Assinale a alternativa cuja concordância verbal não está de acordo com o padrão culto. Ou seja, qual é aquela concordância que a gente estudou hoje que não está de acordo ali nas frases? Vamos para as opções. Letra A. Menino, falaram-me mal de você. Letra B. Haviam muitas crianças no parque ontem. C. Embaixo das pedras há muitas lagartas. E nós temos também a alternativa D, que diz assim, naquela casa dorme-se de dia e trabalha-se à noite. Vocês conseguiram perceber qual dessas frases está com concordância verbal errada? Acertou quem disse a letra B. Haviam muitas crianças no parque ontem. Perceberam na explicação anterior sobre o verbo haver, que na verdade quando você tem um sujeito que, quando esse verbo está no início, ele não está no plural, ele tem que estar no singular, porque o muitas crianças não é o sujeito, é o objeto direto, ele não tem esse papel de sujeito, está na questão de existir ou acontecer, então entra nesse caso, por isso que a letra B está com a concordância verbal errada. Vamos para a questão 2. Como diz a questão 2? Qual a alternativa em que a concordância está errada? Vamos lá de novo fazer esse exercício. Temos a letra A, que diz assim, precisa-se de empregados. Letra B, precisam-se de empregados. Letra C, vendem-se refrigerantes. E letra D, consertam-se pianos de cauda. Conseguiram identificar qual deles está com a concordância errada? Vamos lá. Letra B, precisam-se de empregados. Quando eu faço essa convocatória de que eu preciso de empregados, esse precisam-se, ele também está na situação de existir ou acontecer, tá? Então ele não vai precisar estar no plural. Então está correto até a letra A. Podem fazer essa comparação. É precisa-se de empregados e não precisam-se de empregados, certo? Então, a aula de hoje sobre concordância verbal foi essa. Para mais outras aulas, outros vídeos que vocês queiram acompanhar, é só acessar o site educ.ce.ac.gov.br. Então, até a próxima aula.